Então vamos lá. O que ele quer e o que ele deu. O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial da massa óssea, tornando ossos frágeis e suscetíveis às fraturas. Considere o valor de 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1. O que ele quer dizer com isso aqui? O que ele quer dizer com isso? Que 1 mol vale 6 vezes 10 a 23. É isso que ele quer dizer, tá? Para a constante de Avogadro. E a massa molar do cálcio igual a 40. Quem perguntou ali antes, pH, ó, tu não precisa saber. Ele deu a massa do cálcio aqui, ó, 40. Muito bem. Vamos lá, vamos à pergunta. Ó, isso aqui é o comando da tua questão. Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida? Então, o que ele quer? Ele quer o número de átomos de cálcio. Só que para ele te perguntar a quantidade de átomo ingerido, ele tem que ter te dado qual que é o mínimo que foi ingerido, que deve ser ingerido. Ele te deu o mínimo que foi ingerido? Agora tu tem que ir lá no texto voltar qual que é o mínimo para a pessoa cumprir suas necessidades. E aí, muita gente vê o 500 aqui, ó, e acha que é o 500. Mas para suprir as necessidades, qual que é o correto? O correto é o dobro. Então, ele deu que a quantidade mínima que você tem que ingerir é 2 vezes 500 miligramas. Então, você tem que ingerir 1000 miligramas. Então, cuidado, muita gente perdeu essa questão porque usou 500, mas o 500 é o quanto eu consumo, e o correto, o mínimo para ser suprida a minha necessidade é o dobro. Tá, prof, ele quer o número de átomos de cálcio e me deu a massa do cálcio. Então, o que você vai fazer para resolver? Pensa sempre em 1 mol. Vou fazer aqui, ó, 1 mol de cálcio. Vamos pensar. O mol, ele falou para a gente usar quanto? 6 vezes 10 a 23. O cálcio, lindos, o cálcio é átomo ou o cálcio é molécula? Como ele está sozinho, ele é átomo. E 1 mol de cálcio tem uma massa. Qual que é a massa de 1 mol de cálcio? 40. 1 Ca, 1 vez 40, 40 gramas. Agora, o que o exercício quer? O número de átomos. Então, eu venho embaixo do número de átomos e coloco x. E vou colocar aqui a massa. Pergunto, posso fazer essa regra de 3? Não, não posso. Ai, mas por que, prof? Porque se eu estou usando grama aqui em cima, embaixo eu tenho que usar grama também. Então, eu vou ter o quê? Que transformar para grama. Mas você sabe que 1000 miligramas é a mesma coisa que 1 grama. Então, tu vai ter 1 grama. Faz a regrinha de 3. Então, você não pode fazer a regra de 3 se as unidades não estiverem certas. Muito bem. O que você vai fazer agora? 40 vezes x é igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 1. Esse 40 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 6 vezes 10 a 23 dividido por 40. Muito bem, muito bem, muito bem. 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. 6 dividido por 4 dá 1,5. A base, na divisão, subtrai os expoentes. 23 menos 1. Então, tu vai ter 1,5 vezes 10 a 22 átomos. Resposta, letra B. De brincamos com a prova do Enem.